Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião distrital. Solicitamos que todos os companheiros desliguem seus microfones e liguem as câmeras para que possamos ver todos vocês, para matar a saudade. Haverá um momento que a gente vai liberar para fazer perguntas e os que estiverem interessados deverão solicitar a palavra levantando a mão através do aplicativo. Para quem estiver utilizando o celular, deverá tocar na tela para aparecer o menu na base do celular e aí clicar em levantar a mão ou raise hand. Ou depois, para baixar a mão, o mesmo procedimento, baixar a mão ou lower hand. Quem estiver utilizando o notebook, na parte inferior da tela tem o mesmo comando, participantes, e no menu que abre, repete o mesmo procedimento aí, levantar a mão ou baixar a mão. Então, para darmos início à nossa reunião, eu vou passar a palavra à companheira Franci para fazer o protocolo. Boa noite a todos e todas. Queremos dar boas-vindas e agradecer a presença da palestrante Lara Freitas, ex-governadores, governadores assistentes, coordenadores de comissões distritais, presidentes de clubes, rotarianos, rotaractianos, interactianos e convidados. Sejam todos bem-vindos. Informamos que a reunião será presidida pelo governador Paulo Pereira, a qual, nesse momento, passo a palavra para a abertura desta reunião. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa reunião. Bem, companheiros, quero aqui saudar aos governadores, governadora Nasci, governador Luiz Augusto, governador Boa Sorte, e aos demais governadores, governador e visitante Marangoni de Penápolis, São Paulo, seja bem-vindo. Saudar os companheiros, companheiras, as novas gerações que aqui estão nessa reunião hoje. Principalmente saudar a nossa palestrante, Lara Freitas. Eu não sei se retornou, ela tinha dito que caiu a internet agora mesmo aí. Retornou, Lara? Eu estou aqui. Ah, tá ok. Tá ok. Bem, companheiros, mais uma vez, gostaria de dizer a todos que nas nossas reuniões, as nossas visitas oficiais aos clubes do distrito, falamos sobre a flexibilidade do Rotary. As reuniões poderiam continuar semanais, quinzenais, presenciais, parte presencial, parte online, ou totalmente online. Este é o que nosso presidente mundial defendeu nesse ano rotário. Ele acertou, né? Todos nós temos que continuarmos com as nossas reuniões virtuais que vieram para ficar. Quais são as vantagens das reuniões virtuais? É o aumento do percentual de frequência, participação mais ativa dos associados, manter o contato apesar do afastamento social, não deixar o Rotary parar, planejar as atividades do clube no combate à Covid-19, diminuição dos custos, podendo fazer um caixa ou até reduzir as mensalidades, possibilidade de atrair jovens para o clube, convidar companheiros e outros clubes para participar, convidar líderes rotários, convidar palestrantes de outras cidades, convidar não rotarianos para participar da reunião. Infelizmente, ainda tem clubes que não estão usufruindo das ferramentas de videoconferência para fazer suas reuniões. O Rotary conecta o mundo. Estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário no processo.
No projeto Corona Zero, o que o distrito está fazendo? Como todos sabem, hoje eu recebi aqui no grupo dos governadores, já alcançou no Brasil 1.000 asilos indicados para fazer os testes. Então, é um projeto grandioso que estamos participando. Parabéns a quem já cadastrou. Outros clubes que cadastrarem a partir de agora vão ficar numa lista de espera para fazer os testes. A Convenção Internacional do Rotary será realizada de 20 a 26 de junho. Ela será virtual pela primeira vez. A nossa conferência também, com certeza, será virtual. Ainda não decidimos as datas. Estamos aqui em Itabu, numa situação muito difícil, até para você ir cuidar desses assuntos de local e etc. Já temos uma cidade com 200 mil habitantes, temos mais de 500 casos positivos, mais de 15 mortos. Estamos com o toque de recolher. Estamos aguardando o pico da corona diminuir para tentar marcar uma data. Acho que em breve, se Deus quiser, vamos conseguir, até o final do mês. Marcar uma data que espero que ainda seja para o mês de junho. Também teremos uma mega reunião, né? Será uma mega reunião interclube que acontecerá no próximo 18 às 20 horas, para todos os clubes do Brasil, com a participação do secretário-geral e o CEL do Rota Internacional e da Fundação Rotária também, o John. É diretor do Rota Internacional 1921, curador da Fundação Rotária 2015-2019, Mário César de Camargo, nosso atual diretor. Resultado, queremos também dizer o resultado da nossa eleição para o governador 2022-2023. É o nosso governador assistente de Arapiraca, Cláudio Canuto. Nesse momento, parabenizá-lo e dar as boas-vindas e dizer que estamos aqui, pode contar conosco no que for necessário. Com a palavra, o nosso protocolo, Franciane. Nosso governador eleito, Luiz Cruz, está presente? Então, neste momento, apresentamos a todos a nossa palestrante, Lara Freitas, que tem 31 anos, é fisioterapeuta, analista do Seguro Social no INSS, ingressou na família Rotária em 2012 ao se associar ao Rotaract Clube de Belo Horizonte, Leste, onde ocupou o cargo de presidente na gestão 2006 de Belo Horizonte Leste em 2017, onde exerce a função de presidente da Comissão de Serviços à Juventude. No distrito 4.520, foi representante distrital de Rotaract na gestão 2017-2018 e no distrito 4.521 compõe atualmente as equipes de DQA e Interact da Governadoria e foi indicada como presidente da Comissão Distrital de Rila para o ano rotário 2020-2021. Foi secretária da MDIO Rotaract Brasil durante a gestão 2018-2019. Lara é apaixonada pelo Rotaract e em 2019 teve a oportunidade de compor a primeira turma de rotaractianos que participou de uma assembleia no Rotary Internacional de San Diego, nos Estados Unidos. Com a palavra, a companheira Lara Freitas. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Sim, muito bem. Que ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao governador Paulo pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui participando hoje com vocês do Distrito 4.391. Eu nunca tive a oportunidade de ir aí pessoalmente a convite do Rotary,
mas já estive várias vezes na Bahia, então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo distrito de vocês, tenho grandes amigos aí, eu vi que alguns deles estão presentes, Gabriel está presente, PU está aí também, então gostaria de saudar os companheiros do 4391, nas figuras dos meus companheiros rotaractianos, né? Gabriel foi RDR na gestão passada, então um grande abraço para ele. Eu tive a oportunidade também de ser representante distrital do Rotaract, junto com a filha do governador Paulo, Mariana Costa, fomos representantes de 2017 e 2018 no mesmo ano, então a gente fez o nosso treinamento de representantes distritais juntas lá em Recife, durante o Instituto Rotary. Depois, coincidentemente, nós duas fomos selecionadas para ir para San Diego, no ano que o governador Paulo foi treinado, então conheci o governador Paulo em San Diego, mas já tinha tido a oportunidade de conhecer a filha dele, viajamos juntos e é um prazer enorme para mim estar aqui hoje e falar para vocês. Eu tenho uma apresentação para compartilhar, eu consigo acompanhar o que vocês estão falando pelo chat, então se durante a minha fala tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu sei que no protocolo tem um momento para perguntas no final, mas se tiver, pode ir deixando aqui que a gente até consegue ir coordenando e eu vou me organizando para poder responder, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui agora. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Rotary e as novas gerações, aproveitando aí que estamos no mês de março, né, o mês do serviço à juventude, o mês das novas gerações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as atualizações que a gente teve dentro do Rotaract, sobre os programas do Rotary Internacional e a juventude são importantes no momento do Rotary. Vamos passar aqui. Paulo já me apresentou, né? Meu nome é Lara Freitas, eu sou analista de desenvolvimento social, sou fisioterapeuta de formação, trabalho no INSS. Eu trabalho aqui na Superintendência 2, né? Para quem conhece um pouco da estrutura do INSS. Então, eu coordeno algumas atividades dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Então, somos vizinhos aí, mas a gente não chega mais para cima, né? Aí seria a Superintendência Nordeste. Atualmente eu faço parte do Rotary Clube de Belo Horizonte Leste, aqui no Distrito 4.521. Eu tive a oportunidade de ver na sala de participantes que a minha governadora, 2019-2020, governadora Cláudia está presente, então mandar um alô para ela, um abraço, Cláudia. Eu fiz parte da primeira turma de Rotaractianos, né, que foi para a Assembleia, e atualmente acompanho as equipes aqui de desenvolvimento quadro associativo e do Interact. Eu queria falar para vocês que eu acredito em 3 coisas, e isso vai ser bastante importante para o andamento aqui do nosso treinamento, né, para a nossa ideias. A primeira delas é que eu acredito que ideias compartilhadas são capazes de mudar o mundo. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que eu aceitei o convite do governador para poder falar para vocês, que eu acho que quando a gente consegue trocar ideias, a gente tem o poder de transformar as pessoas, a gente tem o poder de impactar positivamente as pessoas. E aí cai nesse segundo tópico, que é liderança com propósito. A gente precisa ter um propósito para poder liderar e a gente precisa ter um propósito dentro da nossa instituição. Eu acredito bastante no poder dos nossos sonhos, né, e na forma como a gente pode transformar os nossos sonhos em realidade e acabar transformando as pessoas. E aí eu trouxe para vocês um breve diagnóstico. Esse diagnóstico aqui, ele foi feito com base no meu clube de Rotary, mas eu acho que se a gente olhar mais a fundo aí, ele é quase um Ctrl+C, Ctrl+V da grande realidade da maioria de clubes de Rotary no Brasil, assim, no mundo. O que a gente vê hoje dentro dos clubes, né? São clubes que têm poucos projetos e pouco engajamento com a comunidade. Então, nessa época agora, principalmente, muitos clubes de Rotary interromperam suas atividades, não estão, às vezes estão até se reunindo, mas não estão em contato com a comunidade, não estão fazendo projetos. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos uma queda drástica do nosso quadro associativo. Passamos por um período de distritamento, né? O meu distrito entrou num processo de fusão, assim como o 4391, que veio da fusão do 4550 e do 4390. A gente vive dentro de Rotary hoje aquele efeito chamado de efeito de porta giratória, né? Onde entra muita gente, mas muita gente sai também.
A gente tem uma baixa participação nos eventos de capacitação, a maioria dos rotarianos não participa dos eventos de capacitação, né, as assembleias, os seminários de treinamento. A gente ainda vê alguma resistência por parte de alguns clubes de aceitar novas ideias, né, de aceitar um pouco da diversidade de pensamento que a gente tem hoje. E a gente tem constantemente dentro do Rotary uma dificuldade muito grande de formar novos líderes. Qual dos clubes de vocês aí não viveram, por exemplo, um período de dificuldade de eleger um presidente, às vezes para eleger um governador, conseguir um governador assistente é muito difícil porque ninguém quer, requer muito tempo, requer muita dedicação, então a gente tem muita dificuldade ainda de formar novos líderes. Então esse é o contexto que a gente vive dentro da maioria dos clubes hoje. E como que as novas gerações vêm para poder solucionar um pouco desses problemas que a gente conseguiu identificar aqui nesse diagnóstico simples, né? Qual que é o papel dos serviços à juventude? O serviço da juventude representa uma porta de entrada para a renovação dos Rotary clubes, né? Para a gente poder quebrar esses paradigmas e tentar mudar essa realidade que a gente vive hoje. Nunca se falou tanto em oportunidades dentro de Rotary como a gente tem falado agora. Não é à toa que o lema da próxima gestão é o Rotary abre oportunidades. E quais as portas, né, os nossos clubes de Rotary estão abrindo para o serviço da juventude? Como que os jovens veem o Rotary hoje e como que isso é aplicado na prática, né? Quais as oportunidades estão sendo criadas para que esses jovens possam efetivamente serem agentes de transformação, para que eles sejam aquilo que eu acredito que as pessoas têm que ser, são líderes com propósito. Então, vamos falar primeiro dos programas. Hoje o Rotary tem alguns programas para a juventude, dentre eles eu vou destacar aqui, né, o programa de intercâmbio de jovens, aí também entra o programa, o New Generation Service Exchange, né, que era um antigo IGE que foi virando o intercâmbio de serviço às novas gerações. A gente tem o RILA, que ainda é pouco explorado aqui no Brasil, principalmente. A gente não explora muito bem os RILAs, alguns clubes fazem, a gente ainda tem alguns distritos que fazem RILAs distritais, e o Interact, que dos programas talvez seja o maior, o mais famoso aí, dos programas de perenização, né? Qual que é a grande diferença, por exemplo, do programa de intercâmbio de jovens, do programa de serviço às novas gerações e do RILA para o Interact? Os programas de intercâmbio RILA são portas de entrada para os programas de perenização, né? E hoje a gente tem apenas um programa de perenização, que é o Interact, é aquele onde o jovem vai se manter na família rotária durante um período de tempo que é superior a um ano, né? Que é o máximo aí do intercâmbio de jovens. E se vocês observarem, eu tirei daqui o Rotaract. O Rotaract hoje não é mais um programa, o Rotaract hoje assumiu um status diferente dentro da conformação do Rotary Internacional. Nós vamos falar especificamente sobre o Rotaract agora. Ele deixou de ser um programa, né, desde o ano passado, com as mudanças no Conselho de Legislação, de 2019. A gente teve uma mudança no Código Normativo do RI, e o Rotaract deixou de ser um programa de Rotary. E aí, em 2020, na reunião do Conselho Diretor, agora em janeiro, foram reformuladas, né, criou-se uma força-tarefa para poder concretizar aquilo que foi chamado de Elevate Rotaract, que é a elevação do status do Rotaract. Então, a gente teve uma mudança, né, do status de programa para clube do RI. Ontem eu estava assistindo uma palestra no DIT 4751, né, que é lá do Rio de Janeiro, aliás, no 4571, no Rio de Janeiro, e eles estavam falando especificamente sobre esse tema, e uma das perguntas que foi feita é se o quadro associativo do Rotaract agora vai contar com o quadro associativo do Rotary. E não, os rotaractianos não passam a ser rotarianos agora, né? Eles continuam sendo rotaractianos, só que a gente vai ter uma contagem aí, vai aumentar o número de participantes, né, do Rotary Internacional no. Então, a gente vai contar com os rotaractianos e vai contar com os rotarianos, mas são coisas ainda diferentes. O que muda mais para o Rotaract hoje é que o Rotaract Clube poderá criar um novo clube, contando ou não com um Rotary patrocinador. Então, a partir de julho
né, agora, a partir da gestão 2020 e 2021, não necessariamente a gente vai precisar de um Rotary Club para fundar um Rotaract. Isso aí é visto para o Rotary Internacional como uma grande oportunidade para que a gente tenha Rotaract Clubes em cidades onde não tem Rotary. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Distrito 4.521, a gente tem uma cidade, no Vale de Jequitinhonha, chamada de Diamantina. Acredito que boa parte de vocês deve conhecer, já ter ouvido falar de Diamantina, uma cidade histórica. Em Diamantina, a gente tem uma faculdade grande, a gente tem um grande número de jovens, a gente tem um potencial gigantesco para fundar um Rotaract, mas lá não tem Rotary. Então, isso sempre foi uma barreira. O Rotary mais próximo de Diamantina talvez seja Turmalina ou Capelinha, que fica bastante distante. Como que eles dariam suporte para a formação de um Rotaract? E com essa mudança, né, da elevação do Rotaract, hoje a gente pode fundar um Rotaract lá em Diamantina sem precisar de um Rotary presente. Inclusive, os Rotaract Clubes poderão ser patrocinados por outros clubes de Rotaract. Né? A gente pode ter patrocinando outros clubes, fundando novos clubes. Os Rotaract Clubes passarão a pagar cotas per capita para o RI, né, a partir de 2022, então os rotaractianos têm um tempo aí para se organizar em relação a isso. A partir de 2022 que eles vão pagar as cotas. Essa cota já foi definida, o valor, né, para clubes baseados na comunidade, que é a realidade do Brasil hoje. Boa parte dos clubes é baseada na comunidade, não numa universidade. Eles irão pagar $8 por associado durante o ano, né, uma cota anual. E o Rotaract Club, essa talvez seja a grande mudança, será aberto para as pessoas que tenham no mínimo 18 anos de idade. Então, eles tiraram o limite de idade de 30 anos do Rotaract. Para que isso seja feito, os clubes vão ter que aprovar novos regimentos agora e mudar, talvez, esse limite de idade. Fica a critério do clube. Se o clube quiser manter, ele pode manter, mas se ele quiser tirar, ele pode tirar. Como que isso afeta o Rotary, né? Qual que é o impacto que isso tem sobre os nossos clubes de Rotary hoje? Até isso é uma coisa legal para a gente poder discutir depois. Eu vou deixar para vocês comentarem depois nas perguntas. O que vocês acham sobre a transição Rotaract-Rotary agora nesse momento? Agora, uma coisa eu posso adiantar para vocês. Os nossos clubes, eles vão ter que ser cada vez mais atrativos, né? Eles vão ter que se reinventar. A gente quer atrair o jovem, mas não quer mudar. O jovem, ele vive um momento onde as coisas são muito incertas, a gente anseia por mudança. Então, a gente precisa criar um fluxo cada vez mais contínuo de transformação dentro dos nossos clubes. Não é à toa que, se vocês pegarem lá o planejamento estratégico do Rotary Internacional para os próximos anos, uma das nossas grandes prioridades estratégicas, um dos nossos objetivos, né, máximos, é aumentar a nossa capacidade de adaptação. Se nós não conseguimos nos adaptar, né, se os clubes não tivessem conseguido se reunir online, por exemplo, essa pandemia teria acabado com uma instituição de mais de 115 anos, né, que é o Rotary Internacional. Então, assim, como que nós estaríamos sobrevivendo, dada toda essa alteração? E aí eu trouxe um ponto muito legal para a gente começar a discutir por que as pessoas se juntam ao Rotary. E quando eu digo Rotary aqui, entendam como família rotária. Eu estou falando sobre o intercâmbio, sobre o RILA, o Interact, o Rotaract, o Rotary. As pessoas, quando elas se juntam ao Rotary, isso tem uma pesquisa, desde 2015 o RI fez essa pesquisa, né, que tem a ver com a nossa imagem pública, como que as pessoas veem o Rotary e etc. A maioria das pessoas se junta ao Rotary com um objetivo, que é realizar serviços voluntários. A prestação de serviço é um dos valores fundamentais para que as pessoas procurem a nossa instituição. A maioria das pessoas que estão procurando aí, às vezes, o Interact, elas estão dispostas a fazer uma atividade voluntária. A maioria do pessoal que procura o Rotaract por isso, e majoritariamente o Rotary. Ele é, assim, uma porta de entrada para o serviço humanitário, né? Mas a gente tem outros motivos do porquê as pessoas se juntam ao Rotary. Um dos grandes motivos é viajar, né? As pessoas se juntam ao Rotary também para viver experiências internacionais. A gente tem que usufruir disso. A nossa instituição tem uma capilaridade gigantesca.
Nós estamos presentes em mais de 200 países do mundo, né, com pessoas falando línguas diferentes. Não é à toa que hoje a gente tem um intercâmbio da amizade, por exemplo, né, para os rotarianos. Então, muita gente procura o Rotary pensando nessa oportunidade de viver uma experiência internacional. Essa é uma grande porta de entrada, por exemplo, para os intercâmbios, seja os intercâmbios de novas gerações ou intercâmbio de jovens. Um outro ponto que a gente pode destacar é a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e habilidades profissionais. Hoje a gente tem, dentro do Rotary Internacional, um programa específico para desenvolvimento de liderança, que é o RILA. E muitas vezes a gente não consegue utilizar bem desse serviço, né, que a gente tem, dessa oportunidade que a gente tem de estar desenvolvendo a liderança no jovem e preparando esse jovem para que ele venha ser um rotariano depois. Esse talvez seja o grande segredo em relação às novas gerações que muitos rotarianos ainda não perceberam. É que nós temos o poder, né, nas nossas mãos de transformar a juventude no tipo de associado que nós gostaríamos de ter. A gente tem o poder de treinar esses associados para serem melhores líderes, né, por meio de um RILA. A gente tem a oportunidade de treinar essas pessoas para que elas sejam melhores profissionais mais éticos, através do Rotaract. A gente pode incentivar nelas esse desejo pelos serviços humanitários, promovendo, por exemplo, o ingresso delas no Interact. Então, dentro dos programas, a gente tem um universo de possibilidades, né, aquele slide lá das portas, que na maioria das vezes a gente não aproveita muito bem. A gente ainda está muito distante da juventude, né? Nós, enquanto rotarianos, precisamos nos aproximar mais da juventude, para chegar no último ponto aqui, que talvez seja o mais importante, que é por que as pessoas permanecem na família rotária? Por que eu entrei no Rotaract lá em 2012 e por que eu quis me tornar rotariano em 2017, né, que foi o que aconteceu comigo? Pelas amizades que a gente constrói, pelas pessoas que nos tocam, né? E eu falei para vocês que eu acredito lá em 3 coisas. E eu acredito muito que quando a gente consegue compartilhar ideias, né, quando a gente cria laços verdadeiros dentro do nosso clube, a gente vai ter pessoas aí para o resto da vida. Muitos de vocês que estão aqui sabem que eu tive a minha primeira filha recentemente, ela está completando hoje 45 dias, e anteontem eu coloquei nela já uma roupinha do Rotary Kids, tirei uma foto, fiz questão de mandar para o pessoal do meu clube, falar, olha, engajando já a próxima geração de rotarianos do Rotary Clube Belo Horizonte Leste. Porque é isso que a gente quer. A gente vive Rotary muito intensamente. E quando a gente compartilha dessa nossa paixão com a juventude, eles também vão viver isso intensamente. Eles vão viver, né, essa amizade, o companheirismo. O Rotary tem 5 valores fundamentais e não é à toa que o companheirismo é um deles, né, um dos mais importantes e uma das coisas que a gente mais valoriza. Então, sejam de verdade companheiros das novas gerações. Que talvez falte um pouco hoje é isso, esse companheirismo entre as novas gerações e o Rotary. E aí eu queria trazer para vocês um exemplo da flexibilidade na prática, porque fala-se muito de tornar os nossos clubes mais flexíveis, de adaptar a nossa realidade, mas na prática a gente ainda não sabe fazer isso. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um associado A, que é um associado jovem, tá? Mas ele não pode comparecer às reuniões. Essa pessoa é super ocupada, assim, tem uma agenda cheia e não consegue ir nas reuniões. Volta e meia, é uma pessoa esquecida, atrasa as mensalidades. Se você cobrar, ele paga, mas volta e meia ele tá lá, tem dificuldade de lembrar o dia que ele tem que pagar, esquece as coisas. E, em alguns momentos, esse associado tem ideias divergentes das ideias que boa parte das pessoas do clube compartilham. E eu tenho também o associado que é jovem, e ele vai em todos os eventos, falou evento, seja conferência, treinamento, assembleia, o que for, essa pessoa está participando, é super atuante com as novas gerações, é aquele associado que todo mundo quer, porque ele vira o tiozão lá do Interact, participa de todas as atividades, e tem um ótimo engajamento nos projetos. Falou projeto, essa pessoa corre para poder ajudar.
E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu estou só visualizando a minha tela, não estou conseguindo visualizar nada, nem de vocês. E então eu queria perguntar o seguinte, sem ver, né? Que associado vocês gostariam de ter no seu clube? O associado A ou o associado B? Né? Quando eu fiz essa pergunta no treinamento, no distrito 4.540, alguns anos, né? Acho que foi em 2019, 2018 eu estive lá para dar um treinamento no seminário de serviço às novas gerações deles, e a maioria das pessoas presentes levantou a mão falando que queria ter o associado B. E se eu falar para vocês que o associado A e o associado B é a mesma pessoa? Essa sou eu. Assim, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V no meu perfil e coloquei aqui para vocês. Quando eu me juntei ao Rotary Clube de Belo Horizonte Leste, em 2017, apesar de sempre ter feito parte da família Rotary em Belo Horizonte, eu tinha passado num concurso, eu tive que mudar de cidade, e eu fui morar no sul de Minas, em Varginha. E então eu não podia participar de nenhuma das reuniões do Rotary, que eram às quartas-feiras, 8 horas da noite. Eu participava das reuniões do Rotaract, que eram aos sábados de 15 em 15 dias, porque todo final de semana eu vinha para BH. Então eu não conseguia ir nas reuniões, volta e meia eu atrasava as mensalidades, porque eu nunca lembrava que eu tinha que pagar. Quando o tesoureiro falava assim, tem que pagar mensalidade, eu sempre pagava, mas eu nunca lembrava. Então, assim, eu sou uma pessoa meio esquecida, eu estou tentando me organizar para isso. E boa parte das minhas ideias, eu sou aquela pessoa que eu não tenho problema de divergir do meu clube, desde que seja para criar soluções. E vocês vão ver isso mais para frente, eu trouxe um exemplo aqui. Mas eu participei, por exemplo, no ano de 2019, eu participei de absolutamente todos os eventos de Rotary no Brasil e no mundo. Né? Eu participei, aliás, em 2018, eu participei da Convenção Mundial, participei de todas as assembleias de treinamento do meu distrito, participei do Instituto Rotary, participei da Convenção de Toronto. Então, fui em todos os eventos possíveis e imagináveis. Fui em todas as reuniões do Rotaract, dei ao clube a fundar um Interact e participava ativamente dos projetos. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, a gente fica muito focado em um específico de determinada pessoa e a gente não permite que essa pessoa possa se desenvolver todas as suas potencialidades dentro do clube. Se eu fico presa ao fato da pessoa não conseguir ir na reunião toda quarta-feira, talvez eu estou tirando a oportunidade desse associado ajudar a fundar um Interact no seu clube. Né? E isso é muito comum hoje para o jovem. A maioria dos jovens não consegue participar de todas as reuniões. Né? A maioria dos jovens ainda está se organizando em relação à sua vida financeira. Então, é possível que ele não consiga arcar com a mensalidade do clube. Né? Então, ofereça para ele, isso é flexibilidade na prática, ofereça planos diferenciados de mensalidade, ou então ofereça para ele formas diferentes de associação. Né? Saiba pegar essas ideias. Vocês podem ter um universo de possibilidades se vocês souberem aproveitar todo o potencial que um associado tem para oferecer para o seu clube. Isso é flexibilidade na prática. Flexibilidade na prática é estar aberto para novas experiências. E hoje a juventude clama por isso dentro do Rotary. Se o Rotary não conseguir fazer esse tipo de flexibilidade na prática, a gente não vai conseguir evoluir, nós vamos estar aí sempre com 1.200.000 associados de Rotary. A gente não vai conseguir chegar num processo onde daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai ter 2 milhões de associados e assim sucessivamente. E aí eu trouxe para vocês 5 ideias, né, de como engajar a juventude dentro da família Rotária. A primeira delas é oferecer diferentes possibilidades de associação, que é o que eu falei. Se o associado, por exemplo, se você quer engajar um jovem, mas ele não tem condição financeira de entrar no seu clube, ofereça um diferenciado para ele. Tenta negociar com o distrito, às vezes o distrito vai isentar todos os duplos associados do Rotaract que estão entrando no Rotary, vai isentar as pessoas da per capita distrital. Proponham isso para as lideranças distritais também. Eu tenho certeza que os governadores estão prontos para aceitarem novas ideias, mas essas ideias precisam partir da gente também. Né? Aqui no meu distrito, durante muitos anos, os rotaractianos e interactianos não pagaram a inscrição para a conferência do Rotary. E a gente já conseguiu levar muita gente do Rotaract e do Interact para a conferência, dada essa isenção da inscrição.
Então, assim, a gente tem que oferecer novas possibilidades de associação e de participação para os jovens que estão inseridos nos nossos programas da juventude. Eu nem preciso falar, né? Mas eu coloquei aqui para a gente reforçar. Faça projetos em conjunto. Chegou a hora agora. A gente está vivendo o ápice da transformação da forma de pensar do ser humano, né? Essa pandemia veio para que a gente repense os nossos valores, veja o que realmente é importante, o que realmente vale a pena. E hoje, falar em projetos, né, que Rotary Club propôs, por exemplo, uma reunião conjunta com o seu Interact, uma reunião online. Uma reunião online com o Rotaract para discutir um projeto, por exemplo, que possa impactar positivamente a comunidade. Pessoal, vou dar um exemplo de um amigo meu, do Murilo, que a gente estava até conversando hoje, o clube dele de Rotary lá em Indaiatuba, eles fizeram o projeto Tonelada do Bem, em parceria com o Rotaract, e eles estão arrecadando alimentos para doar para as famílias, para as instituições da cidade deles, em Indaiatuba. Em 5 semanas, eles arrecadaram 5 toneladas de alimento, né? Então, assim, façam projetos em conjunto. Aquela velha história, né? Em momentos de crise, a gente tira o S lá do crise e cria, né? Cria novas oportunidades. E saibam que o Rotaract e o Interact estão prontos para essas oportunidades, né? E quando a gente fala fazer projetos em conjunto, vou dar um exemplo. O meu clube de Rotary está organizando uma live com os nossos 2 intercambistas, um que é do México e outro está na Índia, para falar como que está sendo a pandemia, né? Como que está sendo a experiência deles de isolamento, de quarentena lá na Finlândia, lá no México, como que está sendo aqui para o Brasil. É uma forma de engajar os meninos do intercâmbio nas atividades, para que quando eles voltem para o Brasil, eles queiram participar das atividades do nosso Rotary, né? Para que eles possam ir lá no nosso Rotary e contar como foi, né, no momento das reuniões presenciais. E se eles não podem contar a experiência deles nas reuniões presenciais, que contem agora de forma online. Encare a diversidade como uma grande oportunidade, né? Não é à toa que a nossa instituição preza a diversidade de profissões, por exemplo. Vamos encarar também a diversidade de idade como uma grande oportunidade para a gente aprender, né? O pessoal do Rotaract, por exemplo, está preparando um guia de etiqueta em reuniões virtuais para mandar para o pessoal do nosso Rotary. A gente fez algumas reuniões online com o pessoal do Rotary e a gente sentiu que tinha muita dificuldade com as ferramentas. Por exemplo, que horas que eu fechar o microfone, quando que eu vou falar, quando que eu não posso falar, o que eu devo falar numa reunião online, como que funciona. A pessoa do cara está criando, que legal. Mentoria para os jovens. Isso aí é uma coisa fundamental. A nível de Rotary internacional, fala-se muito sobre isso. A gente ainda não sabe aproveitar muito bem essas oportunidades. A gente tem profissionais incríveis dentro do nosso Rotary, dos nossos Rotary clubes, né? E a gente não oferece um programa de mentoria para os nossos jovens. A gente está ali com profissionais de 18 anos, às vezes estão ingressando na faculdade, estão à procura de um estágio, e os rotarianos não conseguem, por exemplo, oferecer oportunidades profissionais para os jovens do Rotaract, né? Saibam que ninguém vai pensar de forma mais confluente do que um rotaractiano que quer, por exemplo, trabalhar com um rotariano, né? São ideias ali que estão de encontro, são valores que são compartilhados. Então, por que não desenvolver um programa de mentoria para os jovens? E a gente tem feito muito isso no nosso Interact, por exemplo. Eu tiro um tempo, assim, sempre para estar conversando com os meninos do Interact, para saber, por exemplo, quais são as oportunidades profissionais que eles estão almejando, que tipo de carreira que eles querem seguir, etc. Porque se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente deve ajudar, né? E aí, por último, crie oportunidade de liderança no seu clube, né? Agora, com a elevação do status do Rotaract, os governadores são orientados a incentivar que rotaractianos ocupem cargos de liderança distrital. E eu sei que aí no Distrito 4391 tem vários rotaractianos que já participam da comissão da governadoria, né, que ocupam cargos a nível distrital de Rotary, e isso é muito importante. Crie novas oportunidades de liderança e tragam esse reflexo do distrito para o clube. Crie oportunidade de liderança dentro do seu clube.
Se o seu clube de Rotary é muito grande, por que não ter, por exemplo, um rotaractiano? Cria uma comissão lá, olha, comissão de relação entre programas, e dá uma função para esse rotaractiano, por exemplo, ele é responsável por organizar a Semana Mundial do Rotaract dentro do Rotary, né? Como que ele vai criar essa interlocução? Tragam ideias diferentes para o clube de vocês. E aí, eu falei que eu ia trazer algumas dicas, né? E quando eu falei que eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho muitas divergências de ideias com os outros associados do meu clube, é nesse sentido aqui. Líderes não apontam problemas, líderes encontram soluções. E quando eu vejo que as coisas, às vezes, no meu clube, por exemplo, não estão indo para frente, não estão tendo muita resolutividade, eu entro em divergência, mas para poder apontar soluções, para poder tentar ajudar o clube a se organizar e dar um salto para frente, né? Essa é a nossa função enquanto jovem também. Eu bato muito no pé disso com alguns rotaractianos e interactianos, que eles falam assim, o pessoal do meu Rotary não vai na reunião do meu clube, eles não participam, e eu sempre pergunto assim, tá, mas quantas vezes você foi na reunião do Rotary? De quantos projetos do Rotary você participou? Sabem que a premissa inversa também é muito importante, né? E a gente tem que aprender a valorizar isso. Encontre soluções. Se o meu Rotary não está conseguindo dialogar bem com o meu Rotaract, eu, enquanto rotaractiana, eu tenho que criar uma solução para dialogar bem com o meu Rotary. Sejam proativos, né? Os jovens também, eles têm essa responsabilidade e a gente sabe disso. Mas, enquanto rotariana, eu sempre procuro apontar as soluções, né? Onde que a gente vai criar pontes e não ficar apontando problemas. E aqui, mais uma vez, se a gente não está conseguindo se reunir de forma presencial, por que não se reunir de forma online? Né? Então, vamos criar soluções e não ficar reclamando. Ninguém gosta daquele associado que reclama, né? Ele para a reunião para poder discordar de alguma coisa. Não existe nada mais chato no mundo. Então, não sejam, né, esse tipo de pessoa, gente. Sejam pessoas inspiradoras, que ajudam as outras pessoas a conectar ideias. Não é à toa aí, de novo, que a gente tem um lema, né? O Rotary conecta o mundo. Entendam que conectar é um verbo, né? E a premissa de todo verbo é o quê? Todo verbo envolve ação. Então, a gente precisa entrar em ação. E aí, já quase para a gente finalizar aqui, eu trouxe para vocês essa outra insight sobre liderança, que é líderes constroem um time, não um eco de si mesmos. E saibam que, mais uma vez, eu vou bater na tecla aqui da diversidade. Para que a gente consiga efetivamente fazer com que as novas gerações, né, se engajem dentro do Rotary, a gente tem que criar um time, a gente tem que dar oportunidade das pessoas que sejam aquilo que a gente é, o nosso reflexo. Então, isso talvez seja o mais importante, saber conciliar essas expectativas e alinhar essa vontade que todos nós temos. Seja o menino que entrou pela primeira vez lá no Rio e ficou super empolgado, seja o interactiano que assim não vê a hora de fazer o próximo projeto, seja o rotaractiano que quer ver os amigos no evento, né? Todos nós estamos aqui por causa de um único objetivo, que é esse, a nossa oportunidade de servir, né? E lembrem-se, sejam persistentes, porque as coisas não vão mudar da água para o vinho num estalar de dedos, né? Do dia para a noite. A gente precisa persistir. A gente precisa acreditar que as coisas vão dar certo. Lembra que eu falei para vocês que eu acredito muito no poder dos nossos sonhos? Eu acredito muito porque eu acredito que quando a gente transforma os nossos sonhos em realidade, a gente transforma o mundo de forma positiva. Ninguém sonha com coisa ruim. Quando você pergunta para uma pessoa qual que é seu sonho, a pessoa sempre sonha com coisa boa. Então, imagina se todo mundo conseguisse transformar os seus sonhos em realidade. Com certeza, a gente ia fazer do mundo um lugar melhor. Né? E, mais uma vez, eu vou voltar aqui agora para a gente poder finalizar. O que nos mantém unidos? Né? Por que o interactiano, o rotaractiano, todos nós compartilhamos esse amor pelo Rotary? Né? É porque juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do Rotary Internacional não é um para o Rotary, não é um para o Rotaract, não é outro para o Interact e para os demais programas. É um só para todo mundo.
Rotaract, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer os meus melhores amigos. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem essa foto que aí no fundo, mas ela está escrita ali na rua, é Rua Rotaract. Então, foi nas esquinas do Rotaract que eu fiz as melhores amizades que eu podia ter feito na minha vida. Foi no Rotaract que eu descobri o sentido de dar antes de pensar em si, o sentido de servir. E hoje que eu consigo concretizar isso, né, como rotariana. Acho que a grande experiência que eu podia compartilhar para vocês, e eu trouxe essa frase dele, é que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E se a gente puder transformar os nossos sonhos em realidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar o mundo. E aí, para finalizar, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, aqui tem meu contato. Vamos continuar a conversa, né? Esse é um tema que eu gosto muito de falar, não sei se vocês conseguem perceber. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu rosto junto com a apresentação, mas assim, a minha cara está super empolgada de estar aqui, de ter a oportunidade de falar para vocês um pouco daquilo que eu amo, daquilo que eu acredito verdadeiramente, que é como o Serviço da Juventude podem impactar positivamente o Rotary Internacional, os nossos clubes de Rotary, seja a nível local ou global. E aí eu até trouxe essa foto de propósito, essas são as minhas meninas lá do Interact. Uma delas, a Gabi, que está ali no meio, foi do Interact aí de Itabuna, mudou para Belo Horizonte para poder estudar, entrou em contato com o pessoal do meu Interact por meio de rede social e foi super bem acolhida em BH, é uma fofa, assim, eu tenho ela quase como, não vou falar filha, porque né, não tem idade para ter filho desse tamanho, mas uma irmã mais nova, e até hoje ela voltou para Itabuna, a gente conversa, eu espero do fundo do meu coração que daqui a uns anos ela entre no Rotary e volte à família Rotary, assim, de forma cada vez mais efetiva, porque eu tenho certeza que o Interact impactou muito na vida dela, assim como ela impactou na minha. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, eu vou voltar aqui para poder interromper a tela, certo? Interrompi o compartilhamento aqui, e agora que eu estou conseguindo ver o chat e deixo aberto para as perguntas, volto a palavra para o governador Paulo, né, e para o protocolo, para que possa organizar se tiver alguma pergunta aí. Sim. Parabenizamos a companheira Lara Freitas pela brilhante e inspiradora palestra. Parabéns, companheira. E anunciamos que está aberto o momento para as perguntas à palestrante. Basta clicar no botão e falar. Boa noite, companheiros e companheiras. Laís, Rotary Clube de Brumado, e atual chair do Interact. Reforço, como o Franci disse, parabéns, Lara, pela excelente apresentação e colocações. E eu sou rotariana, né? Considero que eu tenho uma boa relação com as novas gerações, mas atualmente o meu maior desafio, o que eu mais me pergunto, e eu compartilho essa minha dúvida, eu acho que com alguns companheiros até que eu já conversei, Márcia está aqui comigo, é que a dificuldade de alguns interactianos têm de nos ouvir. O meu clube é um clube de rotarianos de idade mais avançada do que eu, né? Talvez até por isso eu fui escolhida para novas gerações, mas eu tenho uma excelente relação boa, consigo fazer com que meu clube entenda a importância dos jovens e que recebam eles bem no nosso clube, sempre são convidados, mas eu tenho percebido, principalmente nesse cargo como chair, a dificuldade de alguns interactianos, não do Rotaract, mas sim de alguns interactianos, de nos ouvir, pelo menos. Né? As nossas opiniões são sempre taxadas quando não vem de mim, um outro rotariano que tem alguma idade maior do que a minha, como chatice, como né, porta fechada. E, na verdade, algumas coisas são concessões que a gente faz de convivência. Né? Eu queria que você me dissesse se você tem alguma estratégia
para chegar nesses interactianos que são mais resistentes? Olha, essa é a Laís, né? Laís, essa é um ponto que acho que não existe um segredo, uma chave, né, que você vai encaixar sempre ali e sempre vai dar certo. Mas uma coisa que eu tenho observado muito, e eu venho de um distrito onde o Interact é muito grande, né, a gente tem muitos interactianos, tem mais de 700 interactianos aqui no 4.521, talvez seja um dos maiores do Brasil hoje. E uma das coisas que a gente observa muito que é o quanto outros interactianos também têm o poder de inspirar os interactianos, né? Como que eles se admiram enquanto jovens. Então, às vezes, tentar mudar essa perspectiva, né? Da gente estar falando para aquele que não quer ouvir, vamos falar para aquele que quer ouvir e tentar fazer com que aquele que quer ouvir influencie positivamente os demais, porque eles têm muito respeito entre eles também. É mais fácil quando vem, às vezes, de um outro interactiano. Eu não digo as normas de conduta de uma forma geral, mas lá no nosso Interact, por exemplo, a gente tem uma relação muito próxima com os meninos do Interact nesse sentido, de que se eu quero, às vezes, discutir algo com um interactiano que eu talvez não tenha tanta intimidade, ou não tenha tanto contato, eu vou procurar outro interactiano que seja mais amigo dele, que consiga se relacionar melhor, para que ele me ajude. Então, acho que essas questões de relações elas podem ser sempre trabalhadas nesse sentido, a gente buscar ajuda, né? Eu vejo muito isso, às vezes os clubes de Rotary indicam conselheiros que não têm muita afinidade com o Interact, né? Que eles não conseguem, assim, não conseguem conversar com a juventude da forma como deveriam. E isso é muito difícil, às vezes, para os meninos entenderem e assimilarem. Então, é legal a gente sempre avaliar assim, o perfil da pessoa que vai ser o conselheiro do Interact, que essa pessoa esteja presente, que ele não seja o único, né? Isso é muito importante, porque às vezes fica toda a responsabilidade em cima de uma pessoa só do clube e ele vai ser taxado de chato, né? Porque sempre vai ser ele que chama atenção. Até em casa a gente divide as responsabilidades, né? Uma hora a mãe fala, outra hora o pai fala, outra hora outra pessoa vai lá e chama atenção. Então, isso é importante também, para que a gente consiga ter cada vez mais um relacionamento mais aberto com o Interact e consiga, né, coordenar a atividade. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Temos mais alguma pergunta? Essa estratégia de pedir ajuda é boa, gostei. Pessoal, posso usar a palavra? Bom, boa noite, companheiros. Quero, a pessoa do nosso governador e conterrâneo, Paulo, né? Agradecer o convite, dizer da nossa alegria aqui de estar participando da reunião do Distrito 4.391. E feliz, né, por ver, quando eu vejo uma jovem assim, fazer uma apresentação com essa desenvoltura toda, né, uma jovem que aí apresentou um histórico aí de formação nas bases rotárias da juventude, né, nos nossos programas estruturados aí da juventude, realmente me enche de alegria. Então, eu não tenho pergunta nenhuma, é só parabenizar a Lara, né, companheira Lara, dizer que você foi brilhante, discorreu aí sobre vários assuntos rotários com bastante propriedade, né? Falou sobre o desafio enorme que é desenvolvermos a nossa organização, né? Nós estamos aí há 25 anos patinando na casa de 1,2 milhão de companheiros, né? Já perdemos quase 10 Rotaries, né, na história da nossa organização. Hoje, o companheiro que se associa ao Rotary, ele vai ter o ID dele ali próximo de 10 milhões e 800, né? No entanto, nós continuamos com 1,2 milhão. E a Lara foi muito clara quando disse dessa dificuldade, né? Assim, citou a síndrome da porta giratória, né? Eu quero deixar um convite para os companheiros. Na revista Rotary Brasil, de dezembro, 4 meses atrás, em dezembro de 2019, saiu um artigo de minha autoria que falava justamente sobre a síndrome da porta giratória, né? E como a Lara falou, nada muda da água para o vinho se nós não pensarmos estruturalmente a nossa organização, né? Nós não podemos mais atuar
pontualmente, tentando resolver as coisas caso a caso. Nós temos que pensar o nosso clube, o nosso Rotary, de forma estrutural, né? Com plano de ação, que seja do clube, não plano de presidente, não plano pessoal, enfim, um plano de clube, né? E plano de distrito que dê sucessão aí ao longo da cadeia de governadores que vão se sucedendo. Então, era isso, meus caros companheiros, não tem pergunta nenhuma, apenas parabenizar a Lara e agradecer, em nome do governador Paulo, aí, a oportunidade de estar participando com vocês aqui. Queria falar um pouquinho, posso falar? Boa noite a todos, meu nome é Márcia Globo, sou daqui do 40... Ai, meu Deus, deu um branco agora. 4.391, perdão. Estou como presidente das Novas Gerações e, assim, queria parabenizar o nosso governador Paulo, porque hoje ele nos trouxe um presente, né? Um presente muito, muito maravilhoso, que foi Lara. Lara, você foi nosso presente hoje. Parabéns pela apresentação. Nos trouxe muitas informações. E fico muito feliz de ver assim, os nossos jovens daqui do nosso distrito também participando, como Gabriel, Paulo Ender, acho que eu vi Everton também aí, e são jovens inspiradores também, e a gente sabe que tem um futuro brilhante, enquanto no nosso futuro de rolo também. A Laís, a nossa chefe, né, que assim, é uma pessoa que tem estado muito presente e sabe que pode contar com a gente também nesses momentos difíceis. Além do nosso problema agora de pandemia, que nos deixa mais apreensivo também, né? Mas são assuntos assim que a gente pode estar junto, conversando, discutindo, dialogando, para a gente chegar num consenso comum. Parabéns a todos pela participação e obrigada por estar aqui hoje junto com vocês. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Posso perguntar? Pronto. É que eu estava com a mãozinha levantada ali, eu achei que alguém ia chamar pela mãozinha levantada. Boa noite. Meu nome é João Buquerque Ferreira, governador indicado 2021-22, no distrito 4.470. Estarei junto. Ouviu a voz? Seu áudio está cortando, companheiro. Alguém me cortou aí. Então, vamos lá. Governador Buca, distrito 4.470, governador indicado 2021-22. Estarei junto com o governador J. Alves, aí no distrito de vocês. Inclusive, eu não vi ele aí, não deve estar participando. Governador Paulo, obrigado pelo convite. Foi excepcional ter participado dessa reunião com vocês. A Lara é indiscutível, é conhecida aí no meio rotário pelas suas brilhantes palestras que a gente já acompanhou algumas. E, Lara, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Daqui a 10 anos, o Rotaract vai atingir 1 milhão de sócios. É a meta. Né? E o que você acha que, em comparativo com o Rotary, que nós estamos aí, como diz o meu instrutor rotário, Marangoni, né? Nós somos do mesmo distrito e ele é o meu instrutor distrital para o ano 21-22. Como ele disse, nós estamos há 25 anos com 1 milhão e 200. Daqui a 10 anos, o Rotaract atinge 1 milhão. Você acha que aí o Rotary passa a ter 2 milhões e 200 e tudo se torna Rotary? Creio que a internet da nossa palestrante tenha caído, porque nesse momento ela não responde. Não, tranquilo. Eu vou dar continuidade, se ela retornar, aí o companheiro repete a pergunta, certo? Ok, agradeço. Nesse momento, passamos a palavra ao governador eleito, Luiz Cruz, que já está presente, para falar sobre o workshop. Boa noite, companheiros. Governador Paulo Pereira, governadora Nancy Paim, demais governadores presentes, companheiros todos. Quero parabenizar a nossa companheira Lara, palestrante da noite, falando sobre Rotary e as novas gerações. Quero pedir desculpa a todos, porque eu só consegui entrar já com
mais de 25 minutos da reunião. Minha internet aqui deu um problema e para entrar foi uma dificuldade incrível. Mas peguei uma boa parte da palestra da Lara e fiquei aqui me deliciando com tudo isso. Excelente. Quero dizer a Lara que as informações foram maravilhosas. E a nossa companheira que vai assumir as novas gerações na minha administração, Márcia Delova, estou vendo ela ali, e ela deve ter acompanhado bastante, né, Márcia? Muito bom. Dizer que é uma alegria participar com todos vocês. E o nosso workshop online será amanhã, às 10 horas da manhã, sábado, dia 16. Né? O nosso tema é o desenvolvimento do quadro associativo. Teremos a participação do nosso coordenador de Rotary da Zona 24B, Hugo Dória. Teremos também o governador 2016-2017, Leozildo Pedrosa, que é o atual dirigente do DQA no nosso distrito. A nossa transmissão será via YouTube e espero contar com a presença de todos. Me colocar sempre à disposição e dizer a Lara e a todos que na nossa administração estaremos apoiando as novas gerações, apoiando todos os jovens, Rotaract, Interact, Vila, e quem sabe trazer Lara para fazer uma palestra maravilhosa como essa na nossa administração, ok? Um abraço a todos, uma boa noite, muito cuidado com esta pandemia que está aí e quem puder, fique em casa. Um abraço, tudo de bom. Nossa palestrante, Lara Freitas, já retornou à reunião? Sim, eu até peço desculpas, minha internet está um pouco ruim hoje, tem chovido um pouco aqui em Belo Horizonte, então às vezes ela cai, eu já consegui voltar, eu não consegui, foi escutar a pergunta do companheiro anteriormente, a fala do companheiro Luiz Cruz, então assim, eu peço desculpas, se ele quiser repetir. O companheiro Buca aí com a pergunta, companheiro. Obrigado. Lara, não sei até onde você me escutou, mas primeiramente te parabenizar, né? A gente já ouviu algumas palestras suas e sabe da sua competência, da sua dedicação à Rotaract, à juventude. A minha pergunta é o seguinte, nós temos aí uma meta, 1 milhão de rotaractianos até 2029. Né? O que você acha? 2030, tudo vira Rotary ou não? Nós conseguimos passar o 1.200.000 que a gente tem hoje, juntando o 1 milhão que nós vamos ter em 2029. O que você acha disso? Olha, o Rotary Internacional montou um planejamento a longo prazo para o Rotaract, né, de 2019 até 2029. Eu não acho que quando chegar lá em 2029 tudo vai virar Rotary, senão eles não teriam estipulado, por exemplo, uma meta de que até 2022 a gente tenha aumentado aí em 20% a transição do Rotaract para o Rotary. Então não faria sentido. Para que eu quero que as pessoas saiam do Rotaract e entrem no Rotary se em 2029 tudo vai virar Rotary? Então não acredito que essa seja a intenção do Rotary Internacional. Além do mais, ele vem reforçando muito que a experiência do Rotaractiano no Rotaract será mantida. Então, a ideia não é acabar com o Rotaract e transformar o Rotaractiano em Rotariano. Eu acho que a ideia é favorecer com que os Rotaractianos possam fazer esse processo de transição, principalmente em lugares onde o Rotary ainda é muito fechado. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria dos rotarianos, a maioria dos clubes de Rotary aceita mulheres. Lá em outros países, vou dar um exemplo, na Índia, é muito difícil você ter uma rotariana mulher. Né? Na Alemanha, quase não tem rotarianas mulheres. A maioria dos clubes não aceitam mulher. Então, eles estão tentando mudar essas realidades. Na Itália, hoje, para você ser rotariano, você vai pagar por ano aí o preço de um carro, né? Porque as mensalidades são muito caras. E talvez os jovens que estão entrando no mercado profissional lá não tenham condições de arcar com isso. Então, a ideia do Rotary Internacional é permitir que as pessoas continuem fazendo aquilo que realmente interessa, que é servir, né? Servir as suas comunidades,
mas sem perder esses associados, porque antes o associado chegava nos 30 anos e ele saía, porque ele não ia se juntar ao Rotary, dado esses problemas. Agora, se o meu clube, por exemplo, ele cria uma cultura aberta para receber jovem, por que não sair do Rotaract? Eu vou falar para vocês, e os meninos estão aqui, Gabriel, estou vendo aqui, ele sabe disso. Chega um momento que, uma certa idade, né, eu estou com 31 anos, que você não quer mais ir num evento para dormir no chão, tomar banho em água fria no chão e tomar banho em chuveiro frio, né? Então, assim, eu não me vejo muito mais compartilhando, às vezes, aquilo que um jovem de 18 anos gosta. A gente quer ir para uma conferência do Rotary, ver uma palestra legal, tomar um vinho à noite com os companheiros e trocar uma ideia. Então, as nossas prioridades, os nossos anseios mudam também. Lembrem-se que no Interact o gap é pequeno, é dos 12 aos 18 anos. Mas você está falando de um jovem de 18 para um jovem de 30, são 12 anos, acho que da máxima do seu desenvolvimento profissional, né? É a hora que você está mais buscando, assim, se estabilizar dentro do mercado de trabalho, se estabilizar. A maioria das pessoas, dos jovens, casa nessa idade, e aí vai pensar em ter filhos, né? Então, a gente muda as nossas prioridades, e o Rotary vem para poder buscar esse jovem que quer continuar fazendo a diferença, mas que talvez o Rotaract não seja mais tão atrativo para ele. Pelo menos é isso que eu senti. Quando eu saí do Rotaract, travou de novo. E o pessoal do meu clube falava assim, não, Lara, agora não tem mais. Parece que Lara caiu de novo. Mas tá bom. Tá bom. O que eu estava indo falar era o seguinte, que eu só ia falar que boa parte dos rotarianos perde a oportunidade de convidar rotaractianos para o seu Rotary. Não deixe de convidar as pessoas, né? O convite, às vezes, é muito importante. Então, assim, reforcem com as pessoas. Às vezes, a gente fica esperando que a pessoa vai acordar um belo dia e falar assim, hoje eu vou entrar no Rotary. E não é bem assim. Convida, insiste, fala assim, olha, eu quero você no meu clube, eu faço questão. Então, isso é importante também. Ontem teve uma reunião online, eu estava acompanhando a reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro São Cristóvão, e no meio da reunião, eles pararam o menino que era o palestrante, que é do Rotaract, e falaram assim, você quer ser do nosso clube? Ele aceitou na reunião online, vai tomar posse. Então, assim, convida, não perde a oportunidade de convidar. Obrigada. Temos alguma mãozinha ainda? Companheiro Gilberto. Pois não, obrigado, governador. Primeiro, dar as boas-vindas aos visitantes, Marangoni, o governador Roberta, Bacaro, tudo paulista, hein? Tudo paulistano, né, governador Paulo? Lara, nós temos no Rotary uma quantidade muito grande de pessoas acima de 60 anos. Me corrija se eu estiver errado o meu pensamento. O jovem, quando ele chega no Rotary, ele está querendo um pouco mais de agilidade, ele não tem tempo, ele tem pressa para realizar. E o Rotary, por normal que os processos são mais demorados, mais lentos. O projeto demora um pouco mais, envolve fundação rotária, envolve aprovação de verba. Você vê isso como alguma coisa que trava essa entrada do jovem para o Rotaract? Olha, eu acho que o jovem que realmente quer entrar, não vai ser isso que vai travar o fato dele se juntar ao clube. Mas eu acho o seguinte também, que se o jovem anseia pelas coisas mais rápidas, ele está com vontade de que as coisas aconteçam num tempo, né, diferente ali, às vezes, do ritmo daquele clube de Rotary, ele tem que procurar primeiro. Ou ele procura o Rotary que é mais adaptado a essa realidade que ele está buscando, ou então ele tem que fundar um novo Rotary. Né? Se ele não acha na cidade dele um Rotary Clube que se encaixe naquele perfil que ele busca, ele tem que fundar um clube novo.
E eu defendo muito essa tecla de que é muito melhor você ter um clube novo que está trabalhando pela comunidade do que você ter um jovem desperdiçado que saiu porque ele não se adequava à realidade de um clube que as pessoas eram mais velhas, que às vezes não conseguiam se organizar ali. E isso vem sendo muito defendido pelo presidente Mark Maloney. Ele fala, se você não consegue encontrar um clube que esteja atendendo às suas expectativas, funde um novo clube. É por isso que a gente tem a possibilidade de fundar um clube satélite, por exemplo, né, com menos associados. E a gente começa com menos associados, vai fazendo os projetos, depois a gente transforma num clube, né, com um modelo maior, com mais associados, e assim vai. Eu acho o seguinte, que é preciso dar mais dinamismo também, né? Os clubes, eu entendo às vezes o clube ter um ritmo um pouco mais devagar, mas isso não pode estar sempre acontecendo, porque senão a gente não tem resolutividade. Se a gente, por exemplo, passa uma gestão inteira para fazer um projeto que às vezes, né, está demorando demais, porque o pessoal demora demais para resolver as coisas, talvez seja bom incentivar e treinar as pessoas para conseguir desenvolver os projetos de forma mais rápida, né, ter mais resolutividade nas ações. Mas eu acredito muito nisso. Se você não compartilhar da visão que você tem do Rotary com aqueles clubes que estão ali, eu acho que o jovem tem que criar novos clubes com mais pessoas jovens, clubes com ex-rotaractianos, ex-interactianos, e essa já é uma realidade muito presente no Brasil hoje. A gente está tendo vários clubes que estão sendo fundados por jovens, né? E aí eles trazem essas medidas de flexibilidade, às vezes reuniões online, eles trazem a possibilidade de reunião de 15 em 15 dias, né? E tudo isso é muito importante. Às vezes a gente tem aí um pouco de muito pequena, o Rotary não compete, gente. A gente está falando sobre, né, um mesmo propósito, que é servir. Então, é sempre positivo. Eu acho que é sempre positivo quando a gente tem mais clubes. Obrigado. Agora, nosso companheiro Gabriel Gomes levantou a mão também para fazer uma pergunta. Boa noite, companheiros. Na verdade, nenhuma pergunta, é mais parabenizar a companheira Lara, né, que é uma querida amiga aí que sempre está junto com a gente, sempre está presente, antigo no 4.550, sempre ajudou a gente, continua ajudando. É mais para poder saudar ela e parabenizar mesmo. E eu tenho uma grande admiração por ela, porque já são anos que a gente se conhece aí, já fui no distrito dela, participei de eventos, fui na posse dela como RDR e sempre acompanho ela nas redes sociais e dos trabalhos que ela tem feito. E é uma pessoa que a gente tem como inspiração no Brasil, uma pessoa que é muito engajada nos trabalhos rotários e, assim, de coração mesmo, eu tenho uma grande admiração por você. Obrigado por tudo, Lara. Eu que agradeço, Biel. Muito obrigada. É um prazer. Você é um grande amigo mesmo que eu tenho na família Rotária. Um beijo, um prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra à nossa governadora, Anacy, que também deseja realizar a pergunta. Na verdade, boa noite a todos. Saudando o nosso governador Paulo e sua esposa Dora, governador Luiz Cruz, Luiz Augusto, boa sorte, José Antônio Cunha, Bonifácio, enfim, todos que eu pude identificar. Eu quero parabenizar a expositora Lara e quero fazer um comentário, não é uma pergunta. A necessidade da mudança dos clubes, ela se tornou mais ainda evidenciada. Esse momento que nós estamos vivendo vai impor mudanças muito significativas. E a participação do Rotaract na mudança é de fundamental importância. Há um investimento que é feito na formação desses jovens e eles não podem se afastar do Rotary, eles precisam continuar vinculados agora na condição de rotariano. E a participação deles nos clubes existentes é de fundamental importância porque ajuda a renovação dos clubes. Há a possibilidade de formar um clube só de jovens, mas não considero tão salutar. Eu acho que eles estando inseridos nos clubes existentes, eles vêm com uma possibilidade
de inovação muito grande. É preciso mudar, é preciso inovar no modelo de gestão do Rotary, e o jovem tem uma participação muito significativa nesse sentido. Não apenas porque eles utilizam novas tecnologias com mais facilidade, mas porque traz ideias novas e demandas da juventude, que é super importante para retroalimentar as ações dos clubes. É preciso que as pessoas que estão nos clubes, que são na faixa etária mais madura, vamos assim dizer, também estejam adeptos e receptivos às mudanças. Elas são indispensáveis e necessárias. Então, quando eu falo muito em crescimento de Rotary, eu falo muito mais, não na estatística do número a mais, mas, evidentemente, na contribuição efetiva que cada um que chega pode trazer. E o jovem tem essa contribuição a dar, e a mudança que virá vai ser muito decorrente dessa contribuição. É a minha expectativa, é o meu desejo, e acredito que, assim, novos modelos de clube vão surgir, com certeza. Então, parabéns, Rotaract, que o Interactiano passe para ser Rotaractiano, e aí essa crescente evolução vai ocorrendo, que ela é muito importante e salutar para a nossa família rotária. Muito obrigada e parabéns, Lara. Obrigada. Passo a palavra ao companheiro Paulo Wendel. Boa noite, que levantou. Companheiros. Isso. Paulo Wendel aqui, do Rotaract Clube Itabuna Universitários e Rotary Clube de Itabuna. Então, seguindo o Gabriel, né, eu sou um pouco suspeito em falar, porque eu sou assumidamente um grande fã de Lara. É uma pessoa, de fato, muito inspiradora, é sempre muito incrível ouvir você, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer logo no início da minha trajetória no Rotaract, e em quem eu busco me espelhar bastante. Você é, de fato, incrível. Então, um grande abraço para você, para o Marcos, para a Helena. Espero poder rever vocês em breve. E comentar que aqui no nosso distrito, né, nós somos muito felizes em ter alguns companheiros que, de fato, são expressivamente tão entusiastas das novas gerações, né? Governador Luiz Augusto, a Laís, Márcia e especialmente o companheiro Paulo Pereira, que nos presenteou hoje com essa oportunidade de ter essa reunião, e a quem eu particularmente muito grato, porque graças a ele, há 2 anos eu sou o rotariano mais novo aqui desse distrito. Então, eu sinto que nosso distrito é, de fato, muito feliz em ter pessoas como vocês, sempre cuidando das novas gerações e do futuro da nossa instituição. Muito obrigado. Uma mãozinha aqui levantada. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso instrutor distrital, Luiz Augusto. Boa noite, companheiros. Eu gostaria de registrar e, ao mesmo tempo, agradecer a participação de alguns visitantes de outros distritos. E aí registramos aqui o governador indicado do distrito 4.470, o companheiro Buca, que já se apresentou aí. Temos também o governador indicado do distrito 4.563, o companheiro César Santos. Seja bem-vindo, companheiro, e obrigado. O companheiro Arno Voigt, governador 2005, 2006, 2011 e 2012, do distrito 4.720 da Amazônia. Bem-vindo, companheiro. Também temos a presença aí da companheira Cláudia, do distrito 4.521. Seja bem-vinda, obrigado. Temos também a companheira Mariana Costa, que é rotaractiana, que é da Bahia, mas está em São Paulo, agora fazendo parte do distrito 4.563. É a companheira Mariana, filha do companheiro governador. Temos também a companheira governadora Roberta Lopes, que é do Rotary Clube de Rio Claro Sul, governadora 2015 e 2016, do distrito 4.590, que está também presente aí o seu esposo, Carlos Augusto Pácaro. E eles dois são responsáveis, né, idealizadores e organizadores do programa Falando sobre Rotary, que acontece todo sábado às 15 horas, e também estão à frente aí da mega reunião virtual Interclubes, que vai acontecer no próximo dia 18. E eu gostaria de passar a palavra, quebrando o protocolo,
passar a palavra à companheira governadora Roberta para fazer esse convite aí ao Distrito 4.391 para participar dessa mega reunião. Boa noite a todos. Obrigada, aí, governador, pela oportunidade. Eu quero cumprimentar todos através do meu querido governador, amigo de ano, Bonifácio. Não sei se ele ainda está aí, mas a gente conversou aí pelo WhatsApp. Saudades. E, olha, eu vi a Lara, não tem nem o que dizer, sem comentários. Nós tivemos a felicidade de tê-la neste presente ano rotário. No primeiro seminário ocorrido em agosto, a Lara esteve como palestrante. E ela é brilhante. Foi um prazer ouvi-la novamente. Eu agradeço essa oportunidade de estar divulgando. Amanhã nós teremos o programa falando sobre Rotary, mas às 20h30, porque nós vamos entrevistar o presidente de Rotary Internacional 2014-2015, Gary Wan, que é o atual chair do Conselho de Curadores da Fundação Rotária. Então, será 20h30 Brasil, e horário de Brasília, porque o Gary já estará no domingo em Taiwan, às 7h30 da manhã. E na segunda-feira, teremos a mega reunião virtual Interclubes, que já está sendo considerada a maior reunião interclubes do mundo. A abertura será do secretário-geral do Rotary e da Fundação Rotária, o carismático, né, um competentíssimo João Rilco. E a palestra do nosso diretor de Rotary Internacional, Mário César Martins de Camargo, que já é considerado o diretor que conecta o Rotary com o mundo. Eu conto com vocês nesta mega reunião para entrarmos juntos para a história. Muito obrigada a todos. E muitos aí, eu sei que já estão, vários clubes do seu distrito estão inscritos. Isto é uma honra para a organização desta mega reunião virtual Interclubes. Então, primeiramente, até amanhã, às 20h30, vamos ouvir e fazer perguntas para o chefe do Conselho dos Curadores da Fundação Rotária, presidente 2014-15, Gary Wan. Muito obrigada. Um ótimo final de semana, né, gente? Em casa, né? Que nem parece mais final de semana, mas em casa, ótimo final de semana para todos, quem puder, em casa. Obrigada. Obrigado, Roberta. Eu gostaria de aproveitar também, governador, a oportunidade de registrar a presença do aniversariante do dia, né? O nosso companheiro, o governador José Antônio, está participando da nossa reunião também e faz aniversário hoje. Então, desejar muitas felicidades, que Deus o abençoe, o proteja e que ele seja muito feliz. Parabéns, companheiro José Antônio. Companheiros, alguém se manifestou que gostaria de fazer uma pergunta, só que passou muito rápido na minha tela e eu não consegui ver o nome. O companheiro pode se manifestar? Companheira, boa noite. Boa noite. Gefilane de Juazeiro. Isso. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns à companheira Lara pela excelente apresentação e à governadoria pela decisão de trazer essa palestra, principalmente nesse mês, né, que é voltado a ações destinadas à juventude. O nosso clube vinha com um planejamento de realização do RILA. No cenário que nós estamos, precisamos fazer um ajuste. Então, nós providenciamos a disponibilização de uma plataforma de educação à distância, gravamos as palestras, só que a gente encontrou um empecilho, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta à companheira Lara nesse sentido. O empecilho que nós encontramos foi o seguinte: nosso projeto ele é realizado em escolas estaduais, escolas públicas. Os alunos passam por palestras, eles acompanham 4 palestras específicas que são, primeiro, liderança e empreendedorismo, depois Rotary, Rotaract RILA, depois Planejando o Futuro e depois uma palestra sobre projetos, elaboração de projetos sociais. E esses grupos, em cada escola, que são 5 escolas, serão 100 alunos no total, divididos em 10 grupos. Então, cada grupo desse vai elaborar um projeto com impacto social na escola ou na comunidade, e eles vão apresentar. Qual foi o problema que a gente encontrou? Depois de ter a plataforma de educação à distância e ter as palestras, nós fomos informados agora que no estado da Bahia, os professores não terão contabilização de horas agora. Somente quando terminar tudo isso, eles retomarem, eles vão fazer reposição de aulas. E no nosso projeto, era importante contar com a participação de alunos, de preferência do 2º ano, do 2º grau.
E precisaríamos, na verdade, avaliamos que era importante ter um professor mentor em cada um desses grupos, em cada um desses 10 grupos, porque existem prêmios, e cada uma dessas escolas vai ter um prêmio de R$1.000 para o grupo que tiver um melhor projeto, com impacto social. Essa é a prioridade. Só que se os professores não estão tendo contabilização das horas, e esses alunos estão sem aula, qual é a decisão que precisa ser tomada agora? Se avança, e esse avançar vai ter que ser, né, tratar com os líderes das turmas, ou seja, não vai ser mais ter alunos só do segundo ano, a gente pode ter alunos misturados, então a dúvida é essa, se avança no cenário de ter alunos misturados e possivelmente não ter a figura do professor mentor em cada grupo. Como a gente não costuma ter ações envolvendo jovens, eu gostaria de uma avaliação da companheira Lara, porque ela é mais habituada a isso e vive mais esse cenário. Naturalmente, fazendo hoje RILA, nesse formato, né, envolvendo 500 jovens, ou seja, 100 de cada escola, a tendência é que depois essas pessoas, se a gente trabalhar isso, mantenham um vínculo com o Rotary e depois até possam criar, né, Rotaract e daí por diante. Mas a minha pergunta hoje é se a gente espera ou se a gente deixa passar esse período, voltar à normalidade para poder implementar o RILA, que aí já seria outro formato presencial. Era essa a minha pergunta, essencialmente. Companheira, eu agradeço a pergunta. E, assim, é uma situação um pouco atípica, né? Acho que é complicado falar. Eu tive a oportunidade, no mês passado, acho que há 2 meses atrás, nem tinha se estabelecido ainda essa questão do isolamento social, de participar de um e-RILA, que é um RILA virtual. Foi um RILA organizado por um distrito da França. Ele foi gerido em 3 línguas, inglês, francês e espanhol. Então, eles disponibilizaram várias palestras e aí você podia se inscrever para participar das palestras, fosse inglês, espanhol ou francês, na que você tivesse mais afinidade, né? Só que eles não tinham, dentro desse programa, né, no programa de desenvolvimento de liderança, mais voltado para as palestras, eles não tinham um programa de impacto social, que é o caso de vocês, que é o desenvolvimento posterior do projeto. Em relação ao envolvimento dos professores, eu vejo que talvez uma alternativa seja conversar com as escolas e ver se os professores seriam voluntários nesse processo de mentoria, né? Que a gente é voluntário, né? Não contaria horas para eles, mas talvez eles tivessem disponibilidade de se voluntariar no projeto Rotary. É até uma oportunidade de vocês explicarem para os professores o que é o Rotary, convida ele para a sua reunião online, quem sabe o professor vai entrar no Rotary também, né? Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de adaptação, do que vocês estão buscando. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte: não espere que depois que passar a pandemia, vocês vão conseguir fazer tudo conforme foi planejado antes. A gente está vivendo hoje um novo normal. As coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. Então, talvez seja legal estabelecer a primeira fase agora. Então, por exemplo, vocês podem disponibilizar as aulas agora, pensar no processo de mentoria depois e na aplicação para daqui a tantos anos. Nada impede que o RILA, que às vezes estava programado para um final de semana, ele se estenda um pouco mais, né? Que ele seja dividido em várias etapas. A gente está reformulando o conceito daquilo que a gente tinha. O RILA é um programa para acontecer né, de um dia a uma semana, mas a gente está vivendo um novo normal. Por que não dividir ele em etapas, né? A gente vai fazer a primeira fase do RILA, a segunda fase do RILA e a terceira fase. Então, a sugestão que eu dou é essa: avaliem dentro da comunidade de vocês o que seria mais viável, como que isso envolveria bem os alunos, né? E o que seria mais benéfico. Mas, assim, eu não sei se seria, né, falar que, faz agora, talvez essa não seja a solução. Acho que vocês têm que considerar o que é que dá para fazer, né? Talvez tentar envolver as escolas nisso e fazer de forma online o que dá para ser online, por exemplo, as aulas, né, as palestras e etc., e deixar para a parte de mentoria depois, né, para ir se reorganizando. Mas, assim, o RILA, ele tem essa característica adaptável, né? A gente pode se reorganizar e fazer diferente. É mais fácil, talvez, do que de incentivar, por exemplo, o Interact, sabe? Eu acho. O RILA, talvez a gente consiga se organizar melhor nesse sentido que os outros programas, inclusive. Não sei se ficou muito claro, se eu consegui contribuir de alguma forma, mas essa seria a minha opinião, assim.
Agradeço, companheira. Já cheguei a fazer, inclusive, vídeo para os professores, convidando para serem mentores, mas, infelizmente, como eles sabem que vão precisar contabilizar depois essas horas, eles não estão muito colaborativos. Então, a direção vai fazer uma nova análise com eles, né, apresentar, mas deixando eles livres, já que hoje não existe obrigação de serviço junto às escolas, nesse período. Muito obrigada. Companheiros, então, encerramos as perguntas. E, para finalizar, passo a palavra ao governador Paulo Pereira para as considerações finais. Bem, Lara, quero agradecer esse presente que você nos deu nesta noite aqui especial. Dizer a você que o nosso distrito realmente temos grandes líderes também aqui das novas gerações. Quando é dupla associação, nós não cobramos a taxa distrital. Também temos aí presente Everton, presidente do Maceió Farol, fazendo um grande trabalho, que é dupla associação. Realmente, nós temos grandes líderes aqui e quero, nesse momento, fazer um convite especial a você para você vir à Bahia, é nossa convidada. Quero agradecer a presença aí da governadora Cláudia Lelo, do distrito de Lara, 4.521. Agradeço pela presença. Governadora Roberta, governador eleito Luiz Cruz, governador Marangoni, o governador indicado Buca, César Santos. Parabenizar ao governador Zé Antônio, aniversariante do dia. Dizer a vocês que obrigado, até a próxima semana com mais uma palestra. E uma boa noite, um abraço a todos. Um bom final de semana. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite, boa noite, boa noite. Adorei vê-los. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sim. Ei.